Com 292 anos, desde a sua fundação pelo português Antônio da Costa Nogueira, Barroso tem muita história ainda desconhecida. E ultimamente temos tido acesso a documentos e informações sobre barrosenses nos séculos XVIII, XIX e início do século XX que foram importantes não apenas na nossa terra, mas também por onde passaram. E hoje vamos falar sobre o segundo barão do Rio Pardo, nascido aqui em Barroso, e quem conta essa história é o pesquisador e genealogista Eustáquio Silva. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Liberdade. É sempre um prazer poder estar aqui para poder falar um pouquinho sobre a nossa história. Acho que boa parte da população de Barroso não sabe alguns acontecidos da nossa história e não sabe de algumas personalidades que são filhos ou netos de Barroso. E nesses episódios aí nós vamos estar falando sobre alguns nobres, né, que ganharam títulos, né, do imperador, do Dom Pedro II, e que tiveram uma importância muito grande e que saíram daqui. Tiveram uma importância muito grande na história regional, na história, bem dizer, do Estado. E nós vamos começar falando sobre o Joaquim Honório de Campos, o segundo barão do Rio Pardo. Ele nasceu em 1810 na fazenda Cantagalo e filho do senhor Elias Gonçalves Campos com a dona Maria Claudina de São José. O Elias Gonçalves Campos, ele era conceituado aqui, né? A gente tem que ver que a família Campos, eles foram os primeiros juízes de paz aqui de Barroso, né, na década de 1830, e o Elias Gonçalves Campos era filho de um português chamado Gabriel Gonçalves Campos, que veio para a nossa região aqui, para Barroso, no final do século XVIII, né, em busca do ouro. E o Elias Gonçalves Campos, ele nasceu aqui, casou-se aqui na Capela de Santana, foi batizado aqui também na Capela de Santana e formou a fazenda dele aqui. E teve uma leva de filhos, né? E dentre esses filhos ele teve o Joaquim Honório de Campos, que viria a ser o segundo barão do Rio Pardo. O Joaquim Honório de Campos nasceu aqui, foi criado aqui, depois ele foi embora, né? E ele trabalhou na fazenda do Rio Pardo, né, em Leopoldina. Hoje é próxima lá ao município de Piacatuba, né? E o dono dessa fazenda Rio Pardo era o coronel Domingos Henriques de Guzmão. Como o Joaquim Honório era uma pessoa boa, um rapaz bom, inteligente e muito ativo, ele logo, né, começou a crescer, começou a comprar terras e ele casou com uma filha do coronel. E ele ajudou muito, né, lá em Piacatuba, no distrito da Piedade, né, lá de Leopoldina. Ele construiu uma igreja, né, que era a Igreja do Rosário. E também construiu uma escola, onde ele foi o primeiro inspetor-geral dessa escola lá. Em 1872, ele ganhou o título de Barão do Rio Pardo, né, e ficou sendo o segundo Barão do Rio Pardo em homenagem à fazenda que ele tinha, né, que ele comprou e que ele comprou do sogro, né, que é a fazenda do Rio Pardo. Em 1873 o título de nobreza, né, é decretado mesmo, ele ganha em 1872 e recebe em 1873. E nessa década de 1870, quando Dom Pedro II vai a Leopoldina, o barão do Rio Pardo, Joaquim Honório de Campos, ele recepciona o imperador lá com uma banda de música composta por escravos dele, né? Ele, numa das fazendas dele, ele tinha uma banda de música só composta por escravos, né? Então ele fez com que os escravos aprendessem a tocar. Ele faleceu em 1881, ele teve uma filha só e teve um filho de criação que ele pegou para criar e uma filha. Essa filha se casou e teve vários descendentes lá na região lá de Leopoldina, né? Então, tá aí
uma curiosidade para o povo de Barroso, um nobre aqui, né, o barão, o segundo barão do Rio Pardo, Joaquim Honório de Campos, né, um filho de Barroso que fez muito por Leopoldina, né. Eu sou o radialista Luciano Nascimento, trazendo para o rádio a história de Barroso. E nesta série, estamos conhecendo os barrosenses que foram nobres do Império do Brasil, os barões nascidos aqui, na nossa terra. Contexto e narração do pesquisador e genealogista Eustáquio Silva.